e Campinas. São 10 horas 9 minutos, voltamos então aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a situação, voltando, né, a trazer a informação sobre o presidente da Câmara, Zé Carlos, né? O presidente é investigado pelo Ministério Público. Há uma semana e meia que tivemos essa operação, fazendo busca e apreensão na casa do presidente da Câmara e também nas duas sedes, né, da Câmara de Campinas, tanto a provisória como a oficial, e também 2 mandados contra o advogado e comissionado, também aí de confiança do vereador Zé Carlos, o Rafael Creato. De qualquer maneira, a gente vai trazer aqui alguns detalhes também dessa atuação, né, Felipe Pereira, do vereador Zé Carlos, esse investigado presidente da Câmara de Campinas. O que você tem pra gente? O que ele já fez durante esse período? Muito bom dia. Bom dia pra você, Flávio Panadella. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Campinas. Lembrando que, apesar de presidente, ele também é vereador, também pode propor, também pode fazer os pedidos. A gente fez um levantamento. Eu me debrucei, quase que literalmente, no portal da Câmara nesse final de semana. 351 matérias legislativas foram propostas por Zé Carlos em 2022, apenas no ano de 2022. Aí a gente separou algumas coisas aqui mais importantes. 2 projetos de lei, os mais relevantes na nossa avaliação, foram apresentados justamente neste mês de agosto, em que as denúncias vieram à tona. As coisas aconteceram. Que coisa, não? Um desses projetos, aliás, eu sou extremamente favorável a isso, a INDEC deve divulgar mensalmente a quantidade de multas emitidas em locais mais movimentados. Esse projeto foi proposto há 2 semanas aproximadamente, está ali na coordenadoria de apoio às comissões permanentes, tá? Ainda não foi levado à votação. Outro que está parado ali naquele limbo dos projetos é o que prevê a adoção, melhor dizendo, de medidas educativas para danos causados em escolas e ambientes de ensino. Aluno vai lá, vandaliza, a escola pode, pelo menos segundo esse projeto, ter um programa de incentivo para que o próprio aluno seja o responsável pela manutenção da escola, desde que obedeça aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Projeto também que eu concordo. Só que, no meio dessa história toda, a maioria dessas propostas envolve pedidos, e são pedidos, hein? E quantos pedidos tem? Eita! Tem pedido para ponto de ônibus, tem pedido para tirar ponto, tem pedido para colocar ponto, tem pedido para colocar estrutura diferente, tem pedido para recapear a rua, até aí, ok. Só que tem um pedido, e que chamou muito a nossa atenção. O Zé Carlos, todo mundo sabe, tem a base eleitoral dele, né, no Padre Anchieta, tem a residência dele na Vila Padre Anchieta. Aí no dia 27 de julho... Foi agora há pouco. O Zé Carlos pediu, ali no Clube Municipal João do Pulo, a instalação de um simulador de surf. Que? A gente já tava rindo de... Rebobina a fita. A gente já tava rindo disso e a gente não consegue. Não consegue. Um simulador de surf. Lá no Clube Municipal João do Pulo. Correto. Uai, por que não? Tem mar aqui do lado, não é? Então. Você foi um pouquinho, tem a Praia Azul ali para Isso. então. Tem a Praia dos Namorados também. Verdade, não pode esquecer. Então, não pode esquecer. Enfim. Pediu. Ele também, aliás, várias coisas ele pede para a região do Padre Anchieta, até aí tudo bem, porque é o domicílio dele. Pediu a instalação de uma arena de quadra sintética society na Praça Benedito Antônio da Silva, ali no Jardim Rosália. Outras 2 do tipo na Praça da Integração, que é a maior praça ali do Padre Anchieta. E também a instalação de um totem de identificação na Praça Célia Zeferina da Silva Reis, também no Padre Anchieta. Ok. Então, transporte público, o Zé Carlos não pediu nada ali pro Padre Anchieta. Ele pediu em compensação pra Vila União. Pediu e, aliás, foi atendido a colocação de ônibus articulados nos horários de pico da linha 154, que liga o terminal Vila União ao corredor central. Mas, além de pedidos, há também apelos. E é isso, eu queria saber o apelo. Apelo. Ele fez um apelo em abril
ao Conselho Universitário da Universidade de São Paulo para que revogasse a desvinculação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da gestão da USP. Essa era uma polêmica lá do começo do ano, porque esse hospital ele era responsável por atender todo o estado de São Paulo, com relação a malformações no crânio ou então causadas por acidentes. Só que com a inauguração do IOU, aqui na Unicamp, assim, o apelo foi feito, nada mudou, mas o apelo foi feito, e mais a chegada do IOU aqui acabou meio que balanceando as coisas. Perdeu o objeto, praticamente. Praticamente isso. No mês anterior, Zé Carlos, em março, portanto, Zé Carlos apelou à Assembleia Legislativa do Estado à cassação de Arthur Duval, por conta daquelas coisas horrorosas que ele falou, até aí ok, e em fevereiro ele pediu votos de aplauso para o advogado Eduardo Garcia de Lima por ter sido nomeado pelo então vice-governador Rodrigo Garcia, que estava em exercício da função para o cargo de juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Obrigado. Maravilha. Então tá aí. Algumas medidas, apelos. Vamos surfar aqui um pouquinho. A propósito, tem reportagem completa no site da CBN com mais detalhes sobre isso. Então tá bom, tá aí o Felipe Pereira trazendo um pouquinho, fazendo um balanço aí das propostas e também situações do vereador Zé Carlos. Para falar um pouquinho da Câmara de Campinas, hoje tem sessão, tá? Os vereadores, estamos recebendo aqui o vereador Marcelo Silva do PSD e a Câmara de Campinas que vota nesta segunda um projeto de lei que prevê um aumento de capital para a atuação da Companhia de Habitação, a Coab. Então prevê aí mais de 25 milhões para a companhia responsável pelo gerenciamento das moradias populares da cidade. Esse é um dos projetos na pauta que deve ter no comando, mais uma vez, o vereador Zé Carlos, que retornou, né, ao plenário após, isso voltou na semana passada, após aquela investigação, mandado de busca. Bom, teve pedido de abertura de CPI, até um pedido para o próprio vereador Zé Carlos que ele se afastasse do cargo de presidente da Câmara, mas nada disso aconteceu. Ele não se afastou e a CPI também não tomou um rumo aí com mais assinaturas, precisa de 11. Poeira baixou? Tá tudo agora bem mais frio lá na Câmara de Campinas. Vereador Marcelo Silva, muito bom dia. Bom dia, Flávio. Sempre um prazer imenso falar com vocês da CBN Campinas, ouvintes que estão aí nos assistindo. Infelizmente, né, a gente está acostumando a trabalhar com esse tipo de situação, tendo como normal, né, o que é um fato totalmente grave, o que aconteceu lá na Câmara. Desde o primeiro momento, Flávio, eu defendi o afastamento, porque isso daria até isenção, né, do presidente poder se defender. Ele se afastaria do cargo de presidente, não do seu mandato de vereador. Até porque você acaba manchando toda a nossa instituição, né? Você mancha os 32 vereadores que lá estão, né? Nós temos que ficar respondendo praticamente mensagens de como isso acontece, o porquê que isso acontece. Então, infelizmente, as pessoas estão se acostumando com essa situação, com esses crimes recorrentes, rachadinha, corrupção passiva. Isso foi comprovado, né? Não é nem o Marcelo que está falando que recebeu os áudios, que ouviu os áudios, porque aí poderia ter, não, o Marcelo está distorcendo a informação, mas pelo próprio Ministério Público, pelos promotores do GAECO, eles disseram em alto e bom som que houve a consumação do crime de corrupção passiva, que é o ato de você pedir. Então, simplesmente eu não entendo, Flávio, por que os vereadores ainda não assinaram. E aí vem aquela desculpa, olha, eu vou assinar a partir do momento em que eu ouvi os áudios. Só que a gente não sabe até quando a ação ela vai ficar sob segredo de justiça, até para preservar também as provas, para continuarem as diligências, né? Para que realmente ele possa se defender. Então a gente não sabe quanto tempo. E a gente fica numa situação inerte, olhando como se nada tivesse acontecido. O presidente da Câmara lá assume,
continuam seus trabalhos, essa estratégia, a poeira baixa e joga-se para debaixo do pano. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa CPI, então. Momento, assinatura dos 4 chamados independentes, mais a bancada do PSOL, né? Então, a gente está falando de 6 assinaturas até o momento. São necessárias 11 para que a CPI seja aberta, seja colocada lá para definir presidente, relator, essas coisas, e os trabalhos comecem a andar, porque a CPI é uma situação da minoria, né? Então, não há necessidade de uma maioria de vereadores assinando. Tendo 11 dos 33, então tendo 1/3, essa CPI é aberta. Mas o Legislativo aqui em Campinas tem uma aversão nos últimos tempos, pelo menos na última década, né, por CPI. O interessante é que o que me chama a atenção é que neste caso aqui não atinge, pelo menos até agora, mas não atinge o Executivo. Atinge justamente o próprio Legislativo. E mesmo assim ela não engrena. E não tem a participação de um partido que eu achei que ia assinar. O PT. Isso também surpreende? Sim, surpreende, mas dá para entender, né? O motivo pelo qual o PT não assinou. Existe a aliança, né, em âmbito estadual e federal do PSB com o PT, e enfim, isso estaria causando aí uma certa... eles estão segurando, né? Mas eu digo também que o PT não gosta muito de investigar, né? Mas a desculpa é que eles querem também ouvir os áudios, né, Flávio? Mas, mais uma vez, a gente vai ficar esperando isso até quando? Porque a nossa obrigação, nós temos o dever de fiscalizar. E a investigação do GAECO, ela não exclui a nossa investigação. Muito pelo contrário, elas têm que correr de forma paralela. Porque uma CPI dá oportunidade, dá o poder para nós chamarmos aí todos os terceirizados, e muitas vezes o empresário se sentir confortável em abrir o jogo, em falar, até porque tem o presidente, a comissão, ela tem um poder de polícia, ela tem um poder de investigar. A gente sabe também o próprio Ministério Público, né? Muitas vezes é tanta demanda, eles não conseguem enfim, chegar até o final. Então a gente estaria auxiliando também o Ministério Público nesse trabalho, sendo um trabalho coordenado entre instituições independentes, né? Porque a nossa Câmara tem o dever de fiscalizar, nós temos a obrigação legal, Flávio, de investigar, né? Muitos dos vereadores que ainda não assinaram, eu falo, podem até incorrer no crime de prevaricação. Foi isso quando eu obtive acesso, e aqui eu quero deixar muito claro, lá atrás, há mais de um ano, nesses áudios, o que eu orientei as pessoas? Olha, foi um trabalho de 6 meses, né, até ele se sentir seguro em levar isso para o Ministério Público. E que fique claro, não existiu absolutamente nada pessoal. E se assim fosse, né, eu já teria trazido isso à tona lá atrás, há mais de 1 ano e meio. Não, acho que seguimos o caminho correto, né? Eu fiz contato com o órgão investigador, o máximo, que é o Ministério Público, que era o meu dever, era a minha obrigação, sob pena de eu estar prevaricando, e assim eu fiz. Em momento algum eu tive posse desses áudios, simplesmente eu os ouvi durante umas 5 oportunidades. 3 gravações, 2 com o Rafael, uma com o presidente Zé Carlos. E aí me questionaram também, a gente estava conversando aqui antes, por que você não abriu a CPI antes, lá atrás, quando você tinha ciência? Eu falei assim, se eu não estou conseguindo abrir nem com tudo que aconteceu, imagina lá 1 ano atrás. Falar, pessoal, tá acontecendo isso, eu tenho ouvi os áudios, esses áudios falam assim, claro que eles não iam nem falar absolutamente nada. Então, assim, a gente encontra essa dificuldade, simplesmente não sei por quê, não sei se é por medo, não sei se é porque não querem investigar, a gente vai saber mais cedo ou mais tarde, porque existe as gravações e uma hora ou outra esses áudios vão vir à tona e as pessoas vão realmente se conscientizar do erro que estão cometendo. Além de um ponto eleitoral que o senhor colocou, né? Estamos em momento eleitoral com essa aliança. Mas aí pensando na Câmara como um todo, por Zé Carlos estar terminando o mandato dele como presidente da Câmara, agora já em dezembro,
Talvez seja também essa movimentação política também de buscar quem vai tentar ser presidente, porque por muitos ali tem aquela questão jurídica. Fala aqui os nomes. Tem alguns nomes dos bastidores já são colocados, como a própria Débora Palermo, que é a primeira vice-presidente, o próprio Rossini, que é o segundo vice-presidente. Se alguém assumir agora um dos dois, juridicamente pode ser interpelado no ano que vem porque fez parte desse mandato e foi presidente, aí não poderia disputar a eleição. Isso também está envolvido nisso? O senhor acredita que é um ingrediente a mais? Ah, sem dúvida. Eu não sei que essa ganância pela presidência da Câmara, né? Fissura, eu falo, né? De você sentar naquela cadeira, de ter o poder, com certeza, porque você não pode ter a reeleição na mesma legislatura, né? Então, quem assumir, se ele se afastar, quem assumir agora não poderá concorrer no final do ano. Mas, enfim, acho que precisa, avançando aqui um pouquinho nas eleições, que precisa ter um candidato que realmente seja independente, que tenha pulso firme, que saiba dialogar, porque isso que a gente vem sofrendo manchou, né, Flávio? Isso está manchando, as pessoas estão cansadas, estão indignadas e estão perplexas com a impunidade, né? Porque ninguém entende, mas como assim vocês não conseguem investigar, vocês não conseguem 11 assinaturas para fazer o seu papel constitucional de fiscalizar? E aí, para a gente explicar para as pessoas, mas já saiu que existiu crime, Marcelo, e você não consegue, então as pessoas também nos colocam, né, na parede, não entendendo, não conseguindo ter esse discernimento de por que a Câmara não fiscaliza, se a nossa o principal papel do vereador é fiscalizar. Interessante que ele tem que fiscalizar o executivo, um dos principais papéis, mas ainda mais dentro, o próprio legislativo, né? Pô, se na própria casa a coisa está complicada, fica difícil conseguir investigar uma outra casa, que é um papel realmente, sim, constitucional. Vereador Marcelo Silva, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, vamos continuar acompanhando e acompanhar, né? A sessão de hoje, ver que as últimas sessões foram mais brandas, e acredito que hoje o tempo não vai ser só frio, não vai ser a temperatura, a própria sessão também vai de uma maneira mais tranquila, que não era para ser. Sem dúvida, Flávio, sempre um prazer estar aqui, esclarecer para os ouvintes agora de forma clara, né, por que a gente realmente enfrenta essa dificuldade de ter as 11 assinaturas, mas tenho certeza que eu vou continuar dessa mesma forma, atuando como eu sempre fiz, né, combatendo a corrupção, a transparência, com princípios, com valores que me foram passados, e aqui eu trago também para a vida pública. Não vou me fugir da responsabilidade, claro, uma situação muito difícil, né, Flávio? Mas se veio para mim, eu vou seguir em frente e vou até o final, doa quem doer, até as últimas consequências. Eu quero agradecer ao vereador Nelson, que sempre tá do nosso lado, tá encabeçando a CPI. Eu estou dando, óbvio, todo o respaldo, todo o apoio necessário, até porque eu levei a denúncia, eu sei dos fatos, então a gente vai conseguir. Acho que os vereadores têm que se conscientizar que é a nossa obrigação, que a casa está ficando mais manchada, né? Escândalos de corrupção, rachadinha, agora esse crime grave de corrupção passiva envolvendo algumas terceirizadas. A gente sabe que a Câmara Municipal tem muitas empresas terceirizadas. O orçamento nosso é de 130 milhões, é maior que muitas cidades do Brasil. Então, assim, é nossa obrigação, é nosso dever fiscalizar. Vereador Marcelo Silva, agradecendo mais uma vez a participação aqui no CBN Campinas. Lembrando, CBN Campinas também aberto desde o início, desde que as coisas vieram à tona, de busca aqui uma entrevista com o presidente da Câmara, Zé Carlos, orientação do advogado Ralph Tortman, que enquanto ele não tivesse acesso aos autos, ele não falaria, mas isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Então segue, o convite está feito, casa está aberta aqui para que ele possa esclarecer os fatos, esse mandado de busca e apreensão, essa denúncia de corrupção passiva, para que a gente possa conversar com o presidente da casa, uma das mais importantes, né, da questão democrática na cidade de Campinas. São 10 horas e 28 minutos.